Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarella. Já comece se inscrevendo aqui embaixo, ative o sininho também para que você não perca nenhuma novidade do que tem sido dito por aqui. Agora, bem, vamos lá. Há alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre a realidade do matrimônio, né? Às vezes as pessoas criam certas ilusões a respeito do matrimônio como se o ser bem-sucedido dentro da realidade matrimonial fosse meramente reduzir a coisa toda à realização material. Como se ser bem-sucedido financeiramente determinasse o ser bem-sucedido no matrimônio, como se o realizar muitas viagens fosse o que determinasse a felicidade conjugal, como se, enfim, ter um certo conforto em casa ou com o seu automóvel determinasse a felicidade conjugal. Quando na realidade a felicidade conjugal ela depende de uma realidade, assim, que faz com que o matrimônio aconteça. A bem da verdade, há alguns séculos atrás, né, eu tenho assistido algumas séries de época, né, porque, enfim, são úteis para algumas coisas, né, para as quais eu tenho, né, sobre as quais eu tenho meditado ultimamente. Mas a verdade é que, né, quando a gente fala de alguns séculos atrás, é evidente que os matrimônios eles eram arranjados baseado, evidentemente, num benefício material. Então, as indicações pelas quais, né, um bom partido, né, seria determinado como um bom partido, seriam aquelas indicações de grandes posses, de boa família, materialmente falando sempre, evidentemente, né, quando a realidade conjugal, na verdade, ela é sustentada por algo que, assim, é muito superior a essas coisas. Vejam, nós falamos, Maria Paula e eu, minha esposa e eu, no último encontro marcado, quando nós comentávamos o filme do La La Land, que, veja, a realidade afetiva e a realidade material, elas são eminentemente passageiras. Tudo aquilo que diz respeito ao mundo material passa, em um determinado momento acaba. Os nossos afetos, inclusive, eles são despertados em um determinado momento por uma realidade que os atinge de um determinado modo, que os chama atenção a alguma coisa, os estimula de um determinado modo, mas na verdade, enfim, eles passam, ok? A verdade é que existe uma única coisa que não passa, dentre todas estas que englobam a realidade matrimonial e que são, evidentemente, né, marcadas ali pelo vínculo, evidentemente material, ou seja, são dois corpos que se unem de um determinado modo e que se relacionam de maneira bastante íntima, que precisam morar em um determinado lugar, que precisam pagar as suas contas e que nutrem afetos um em relação ao outro. Tudo isso, na verdade, é sustentado por algo que é muito maior, que está acima. Todas essas realidades passageiras, elas se encaixam, por assim dizer, em algo que as supera absurdamente em qualidade, ok? E a isso isso que nós chamamos de amor. E neste ponto, quando nós falamos de amor, nós precisamos ter noção de algo que é muito importante, né? Ou, veja bem, o amor ele não pode ser determinado, né? Se nós não o compreendermos bem, o amor ele será determinado por aquilo que ele não pode ser determinado, que a realidade afetiva, tá certo? Como se o amor, que é algo superior, dependesse daquilo que está embaixo, quando na verdade é o contrário. Aquilo que está embaixo, que é a realidade afetiva, depende do amor. Então vejam, geralmente quando a gente fala sobre o amor, nós pensamos naquela realidade romântica, que desperta através de um olhar, e que a beleza se faz notar, em que as coisas bonitas, em que os defeitos eles não são percebidos, em que absolutamente nada daquilo que né, realista e pé no chão é contemplado pelo amor. Na verdade, o amor nos faz caminhar nas nuvens, né? Tem uma cena do filme que nós comentamos no último domingo, La La Land, em que a Mia e o Sebastian eles vão até um observatório, né? Que é de fato um telescópio enorme, né? Um observatório. E lá eles uma espécie de planetário, né? E aí o planetário de Los Angeles, eu acho, né? O observatório de Los Angeles, algo assim. E aí eles vão até lá e eles começam a dançar juntos e etc. E do nada eles começam a flutuar, e levitar e dançar entre as estrelas, uma valsa bonita e etc, né? Então, veja, como se o amor fosse essa realidade que nos tira o pé do chão e nos coloca nas nuvens, que nos faz subir, tá certo? E, veja, abstrair-nos da realidade. O amor não tem nada a ver com isso. O amor de fato nos coloca nas nuvens, mas com os pés absolutamente fincados no chão. Percebe ou não? Eu recebi um comentário a partir daquela minha fala de que o amor é aquilo que sustenta a realidade matrimonial e você não pode colocar o sustento do teu relacionamento na realidade matrimonial, em que o sujeito dizia o seguinte, né? Olha,
Mas aí você diz isso para uma família que não tem nem onde cair vivo, porque cair morto cai em qualquer lugar, né? Eu achei hilário aquele comentário, mas o fato é que ele não compreendeu nada do que eu estava dizendo. Ele pegou um recorte, né, da fala e comentou aquele aspecto ali. Mas o fato é que, veja, o amor nos coloca com o pé no chão. E a verdade é que a realidade matrimonial não faz com que nós estejamos com a cabeça nas nuvens e esqueçamos da realidade matrimonial, deixando de considerar coisas que são realmente importantes, como o sustento da casa, um certo conforto, um trabalho, um serviço, né, a dedicação ao outro e assim por diante. Mas o amor, ele é aquilo que sustenta tudo. E esse é o ponto forte. Falar a respeito do amor é falar daquela realidade a qual tudo deve dentro do relacionamento. Tudo deve ao amor. Absolutamente. Não há nada dentro de um relacionamento, veja, de um relacionamento que seja assim, bem sucedido, né? Vamos usar esse termo retirado, evidentemente, da realidade mais material mesmo, né? E profissional, que seja, né? Empreendedora, nesse sentido, mas trazer também para o matrimônio nesse sentido, mas dando a ela um outro significado, né? O ser bem sucedido nesse sentido, ele não seria conquistar o mundo, por assim dizer. A conquista do mundo, ela é assim, uma realidade trivial, ela passa. Uma hora ela pode acontecer, outra não. De fato, né, numa dessas séries que eu comentei há pouco que eu estou assistindo, né, tem um personagem que ele trabalha como um mordomo na casa de um senhor super rico e tal, né? Ao longo da história nós vamos descobrindo que aquele sujeito era na verdade um banqueiro ricaço que num determinado momento de sua história quebrou e agora ele precisa trabalhar como mordomo na casa de alguém, que por sua vez é um senhor como ele havia sido antes. Ele diz o seguinte, né? Veja, eu já tive um, eu sei como é esse tipo de trabalho, então eu me candidatei para fazer o mesmo serviço. Porque eu sei como se faz, porque eu já tive um meu. É forte isso, né? Veja, a realidade material é assim. Ela quebra. E acabou, ponto. Entende ou não? Está aí a crise de 29, né, do século passado, para dizer que eu não estou mentindo. Está aí as grandes guerras para dizer que eu não estou mentindo. Está aí, né, a guerra atual pela qual nós estamos passando. Está aí a pandemia para dizer que eu não estou mentindo. Veja, as coisas acontecem. É assim, a realidade material funciona desse modo. Só que existe uma coisa que sustenta de maneira independente de tudo aquilo que é material. E isso é o amor, porque o amor ele é algo que toca o espírito humano. Se o amor é algo que toca o espírito humano, ele é necessariamente algo que não passa. Ele não tem uma marca passageira nesta terra. O amor ele não é uma realidade que começa e dali um pouco ele acaba. Ele não é algo que é estimulado para que ele seja e dali a pouco, caso não haja mais o estímulo, ele não é mais. O amor ele depende da vontade do indivíduo que ama. Ele é uma entrega total daquele indivíduo que ama, uma entrega total do amante para o seu amado, que não depende daquilo que o amado oferece de volta, senão que única e exclusivamente da doação gratuita e benevolente daquele que se entrega. Isso é amar, isso é o amor. Ele não tem uma relação com os afetos de maneira a depender deles, mas ao contrário, à medida em que se ama, você coloca os afetos como dependentes deste amor. E você estimula os afetos a partir de uma realidade superior. Entende ou não? Você se alegra porque você ama o outro. Você se entristece porque você ama o outro. Você serve porque você ama o outro. Você, entende? Se dedica porque você ama. Toda realidade que depende de algum modo dos afetos está subordinada ao amor. E à medida em que se ama, você ordena todas as outras coisas ao amor. Entende ou não? E esse é o ponto pelo qual, né, nós devemos colocar o amor como superior a todas as outras coisas dentro do relacionamento. Tá legal? Então, muito obrigado pela atenção até aqui. Fique com Deus. Nos vemos numa próxima. Um forte abraço. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você concorda, se você discorda, o que é que você pensa disso tudo aqui. Tá legal? Nós nos vemos numa próxima. Um forte abraço e até. Tchau. Fique com Deus. Valeu.